Olá galera, tudo bem? Este é o canal Falando de Cidade, eu sou Ed Vieira Arquiteto para mais um vídeo da série Mentoria para Construção e Reforma. Uma mentoria completa com 50 vídeos e hoje nós trazemos mais um vídeo com um assunto muito bom. Você quer saber qual o assunto do vídeo de hoje? Então, se você não é inscrito, já clica no se inscrever, ativa o sininho, porque depois que você fizer isso, você vai dar um like neste vídeo e nós vamos acompanhar o assunto do vídeo de hoje, que é terreno em declive, terreno em aclive, terreno plano. Qual o melhor terreno para eu escolher? Como o canal Falando de Cidade traz a engenharia e a arquitetura de forma simples, de maneira tranquila, para você compreender, eu vou simplificar. Terreno em aclive, aquele terreno que tem aquela subida, que tem aquele barranco. Terreno em declive, aquele terreno que tem um desnível, que tem um buraco. Esse é o terreno em desnível. E o terreno plano é o terreno que todo mundo quer, que não precisa fazer nenhuma obra. E no vídeo de hoje eu vou trazer dicas para você. O que você deve fazer na hora de escolher o seu terreno, seja ele em aclive, seja ele em declive. Primeiro ponto que você deve observar na hora que você vai escolher um terreno, seja ele qual for, em declive, em aclive, um terreno plano, um terreno no interior, um terreno na cidade, é que você deve observar o seguinte: quais são as medidas do terreno que você está comprando? O vendedor oferece para você um terreno, ele mostra para você, você vai até o local, vê como é o terreno, como é o relevo do terreno, se ele tem buraco, se ele não tem, mas você deve observar, além disso, o seguinte: você deve conferir se aquelas medidas que o vendedor está dizendo para você lá no contrato de compromisso de compra e venda se bate com o que realmente tem lá no terreno. Então, uma dica que eu trago aqui para você especial: está vendo um terreno para comprar? Compre uma trena, leva uma trena com você, confira a medida da frente, confira os comprimentos das duas laterais do terreno, confira a medida dos fundos deste terreno. Sabe por quê? Porque muitas e muitas pessoas compram terreno e elas me procuram para construir, a gente faz o projeto. Quando a gente vai tirar as medidas antes de fazer o projeto, aliás, nós como arquitetos, como engenheiros, nós vamos até o lugar e a primeira coisa que fazemos é tirar todas as medidas, verificar todas as medidas antes mesmo de fazer o levantamento topográfico, que é aquele levantamento que o topógrafo faz, que coloca os instrumentos, sabe aqueles equipamentos que ficam verificando a altura de cada terreno, as medidas, os comprimentos? Antes disso a gente faz essa medição. E muita gente traz pra gente terrenos que não estão condizendo com a medida que está ali no contrato, com a medida que está na matrícula do imóvel, que está na escritura. Então a primeira dica que fica aqui para você: vai comprar um terreno? Antes de comprar o terreno, compre uma trena. Compre aquela trena grande, sabe, de enrolar, 30 metros de comprimento. Leva uma trena dessa com você, chega no terreno, antes de você olhar como é a vizinhança, que é importante, né? Nós fazemos isso. Como é aquele bairro, como é aquela cidade, é o que você quer, é o que você sonhou. Antes disso, verifique as medidas do terreno. Depois que você checou, o terreno está em uma região que você gosta, o bairro é legal, a rua é tranquila, os vizinhos são tranquilos, você conferiu a medida bate com aquilo que o dono do terreno está dizendo para você, aquilo que está lá no contrato de compra e venda do imóvel. O segundo passo que você tem que verificar urgentemente antes de comprar o seu terreno: se aquelas medidas que está ali no contrato compromisso de compra e venda estão na matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel, ela deve ser uma matrícula atualizada. Então o que você faz? Com os dados do terreno, os dados do vendedor, você vai até o cartório de registro de imóveis e solicita a matrícula atualizada daquele imóvel, daquele terreno. É barato, é pouco valor que você vai pagar, em média de 50 a 60 reais é o preço público que você vai pagar para ter ali uma matrícula atualizada. E aí você tem que verificar duas coisas importantíssimas: se a pessoa que está vendendo para você o terreno, o nome é o mesmo que consta na matrícula do imóvel, e se todas as medidas que você conferiu no local estão ali descritas na matrícula do imóvel. Isto é importantíssimo, senão não compre e procure um outro terreno. Outro ponto ainda muito importante para você observar na hora de escolher o terreno: nessa hora você tem que começar a pensar nos custos e nos gastos que você terá para construir. Você deve observar o relevo deste terreno. O que é relevo, Ed? Eu estou falando de aclive
e declive, lembra essa palavra que eu falei? Essas duas palavrinhas? As duas palavrinhas significam aclive, aquele terreno que tem um barranco alto, declive, aquele terreno que tem um buraco. Nas duas situações você tem que pensar no relevo para que na hora que você for construir você não tenha surpresas. Por exemplo, o que você deve levar em conta é quando um terreno tem declive, quando o terreno ele é um terreno esburacado. O que você deve levar em conta é o seguinte: você tem que fazer ali uma estrutura nesse terreno, você tem um custo ali com um muro de arrimo. Se ele for um buraco e você for utilizar esse terreno na parte inferior, você vai ter que retirar a terra, fazer o nivelamento desta terra e fazer muros de arrimo em volta, no entorno, fazer ali a estrutura, a fundação, levantar a estrutura, fazer uma laje e começar a construir a partir do nivelamento da rua com o seu terreno, ou seja, com a sua laje. E aí você começa a construir. O que você deve levar em conta nesta hora? Olha, o terreno ele é um buraco, ele é um declive, eu vou utilizar ou eu não vou utilizar esse espaço que está abaixo desta laje? Se você não for utilizar, você tem que pensar, então eu vou gastar com aterro. São caminhões de terra, são profissionais trabalhando para fazer esse aterro para você, para piloar, para preparar para fazer a fundação. A fundação vai ser mais profunda, você vai ter um custo maior com concreto. Se você for apenas fazer uma laje, você também tem o custo aí com a laje, com a fundação, com as estruturas dessa laje, para deixar esse terreno no nível da rua. É um custo que você deve levar em conta. Se o terreno for um terreno em aclive, há algumas considerações que você deve levar em conta. Você também terá um custo maior. Se você tem um terreno, um barranco, você vai ter que fazer a retirada daquela terra. De repente aí um ponto que você vai utilizar para a garagem, ou você tira toda a terra para fazer uso de todo o terreno no nível da rua, na parte inferior. E para isso você tem movimentação de terra. Na hora da movimentação de terra é importante. O que é essa movimentação? Você vai contratar por hora, né? São custos que você tem que levar em conta. Você vai contratar por hora a máquina que vai fazer a escavação. E é interessante na hora dessa escavação, porque você vai escavar e você vai ter que retirar essa terra. E essa terra vai ser cobrada de você ali, os caminhoneiros que forem fazer o transporte para você, a empresa que for fazer o transporte dessa terra cobra por caminhão. Vamos supor que você tenha retirado ali 10 caminhões de terra com a máquina. Depois que essa terra ela é mexida pela máquina, ela é movida, retirada do local, ela aumenta em 30%, ou seja, se você tinha 10 caminhões, você vai ter 13. Se você tinha 20 caminhões de terra, você vai ter 26. Se você tinha 100 caminhões, você vai ter 130. A terra, quando ela é movimentada, ela aumenta de volume e você tem aí um custo maior para fazer a movimentação dessa terra, para retirar ela. A empresa que for fazer a retirada precisa ter o local de descarte dessa terra. O local de retirada é o local que está no seu terreno. E o local onde ela vai colocar essa terra também tem que ser documentado. Muitas prefeituras exigem esse tipo de documento. Qual foi o local de destino da terra que foi retirada no terreno que você fez a escavação. O segundo ponto ainda nos terrenos em aclives, quando você tira ali o barranco, é que você precisa construir um muro de arrimo. E o muro de arrimo não é um simples muro. Ele exige um cálculo maior, ele exige mais ferragem, ele exige um concreto mais forte, e esse tipo de concreto vai ser mais caro, ele tem mais aditivos, é um concreto mais resistente, então você terá aí um custo com ferragem, com concreto para fazer este muro. De preferência você deve utilizar aí também os blocos de concreto, né, blocos estruturais, para fazer ali a estruturação deste muro de arrimo. São pontos que você deve observar para não gastar aquilo que você não esperava gastar, e na hora da construção é o que mais aparece, né? Para não aparecer na sua construção, você acompanha o canal Falando de Cidade, que te dá todas as dicas. E se o canal Falando de Cidade te dá todas as dicas, deixa aquele like agora, eu sei que você já deixou, então continuemos com o vídeo. Depois que você levou em conta todas as situações a partir do terreno que você quer comprar, que você quer e você sonha para construir a tua tão sonhada casa própria, que nós brasileiros gostamos da nossa casa própria e queremos construir a nossa casa do jeito que a gente pensa, do jeito que atende
atende a nossa família. Você verificou o terreno, as medidas do terreno, a documentação, se ele é um terreno que ele tem um buraco ou se ele tem um barranco que você precisa tirar terra, ou se você precisa fazer ali um ajuste nesse terreno, uma terraplanagem, um nivelamento ali com uma estrutura para você morar. É hora de você pensar então em construir, e na hora de você pensar em construir, você precisa pensar agora, a partir daí, quais são as exigências da prefeitura daquela cidade para que você possa construir no seu terreno. Pense em tudo isso, todo o custo que você terá ali com a preparação do seu terreno. Porém, antes de começar essa preparação, você também precisa consultar a prefeitura da cidade onde você está comprando o seu terreno para saber quais as exigências desta prefeitura para você poder construir no seu terreno. Galera, este foi o vídeo de hoje, no qual eu trouxe dicas especiais para você sobre terreno em aclive, declive ou plano. O plano eu não falei nada porque não há necessidade de um planejamento e você ficaria apenas com esta última dica de ir na prefeitura consultar quais as exigências para construir naquele terreno. E se você não é inscrito, eu tenho certeza que se você não é inscrito, você vai se inscrever agora, vai ativar o sininho. Sabe por quê? Porque quando você ativa o sininho, toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser avisado rápido. Eu coloquei o vídeo, o YouTube avisa para você e você se prepara para assistir, para ser bem informado, porque o canal Falando de Cidade traz a informação para você de engenharia, de arquitetura, grátis e de forma simples. Ok, galera? Vem comigo!